Boa noite, pessoal. Hoje eu vou entrevistar de novo um pouco à distância, alguém que para mim está sempre perto, mas não está próximo, né? A gente não se vê há muito tempo. A Gabi Argento é uma amiga muito especial para mim, palhaça, atriz, né? E uma pensadora a respeito assim da arte e as emoções, de uma certa maneira. Então, para mim é um prazerzão entrevistar ela aqui. Nossa, eu larguei tudo quando você falou que queria conversar. Imagina! É agora. Conta um pouquinho para as pessoas, Gabi, sobre você, né? De onde começou a tua carreira, por onde você andou. Conta um pouco para o pessoal sobre você. Bom, vamos tentar resumir, né? 30 anos em 30 segundos. Então, faz mais de 30 anos que eu trabalho com a linguagem do palhaço. Mas eu queria ser atriz desde criança. Não tem artista na minha família, ninguém da arte, família classe média mesmo. Mas eu encanei com 6 anos de idade e nunca mudei a minha cabeça. Isso que é muito curioso. E tudo que eu fui fazendo desde criança, eu fazia porque eu ia ser artista. Então eu fiz aula de canto, aula de balé, e jazz contemporânea, e fui estudar idioma. Sempre amei idioma. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, a minha mãe, eu estudava numa escola, que isso, graças a Deus, minha família tinha muita consciência, minha mãe falou, não vou conseguir te deixar dinheiro, mas a gente vai fazer de tudo para te dar uma boa educação. Então eu estudava na melhor escola de Santos, eu sou de Santos. E aí, o meu avô que pagava, eu morava com meus avós, eu, minha mãe, meu avô e minha avó. E vários gatos, sempre muitos gatos. E aí, ela falou, Gabriela, tá pesado demais, seu avô não tem dinheiro mais para ficar pagando curso. Aí eu comecei a dar aula de reforço, de história, geografia, português, tudo de humanas, eu dava aula de reforço 2 vezes na semana. Eu trabalhava depois da escola, trabalhava, e nas outras 3 vezes por semana eu fazia meus cursos. E aí eu fui estudar inglês, francês e espanhol. Porque alguma coisa, eu sempre gostei, mas alguma coisa me dizia que eu precisava saber falar idioma. Aí eu vim fazer escola de teatro em São Paulo, e na escola de teatro eu fui apresentada a Máscara do Palhaço, porque a gente estuda as máscaras teatrais, e a gente chegou no palhaço, que é a menor máscara do mundo. A que menos esconde e mais revela do ser humano. E foi paixão à primeira vista. E eu nunca mais larguei o palhaço. E nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de nada. E aí a minha vida foi se configurando assim. Faz 30 anos que eu pago o leite dos gatos e os boletos sendo palhaço. A verdade é essa. E eu cheguei, assim, pouca gente me conhece, eu não sou famosa, não sou nada disso. Mas eu tenho um lugar muito importante na história do circo nacional. Porque eu fui a primeira palhaça mulher a chegar no topo da cadeia alimentar, vamos dizer, que foi trabalhar como palhaça no maior circo do mundo, né? Foi a primeira palhaça brasileira a chegar ao Cirque du Soleil, numa posição de destaque, num espetáculo, né? Eu fiz 3 espetáculos com eles, mas o último que eu fiz foi exatamente isso, era um espetáculo onde a palhaça era mais importante que o palhaço. Então, o circo tem muito respeito por isso, sabe? O Centro de Memória do Circo, os circenses, eles me celebram muito mais do que os meus colegas de teatro, né? Que para eles é um trabalho, trabalhar no circo um tempo. Mas eu sempre digo isso, que podia ser eu, podia ser a Manela, que é a Paola Musatti, que é uma grande palhaça, podia ser qualquer palhaça brasileira. Eu sou quase que só o receptáculo, mas o fato de uma mulher palhaça chegar aí, eu carrego todas comigo. Eu tô carregando desde a Chamego, que foi a primeira palhaça preta, que tinha que trabalhar vestida de homem, porque não tinha mulher no picadeiro, né? Então, eu só sou um símbolo, podia ser qualquer uma de nós. Nós chegamos, as mulheres chegaram, né? E cheguei, fui feliz e tal, e agora eu tô de volta no Brasil, de volta com as minhas coisinhas e dando muita aula, que eu gosto muito. Para mim, o meu tripé de funcionamento artístico é tá atuando, tá dirigindo algum processo e tá dando aula. Quando eu tô fazendo essas 3 coisas, eu me sinto integral.
como artista. Porque em cada uma delas eu exerço uma coisa. Eu amo dar aula quase que, acho que mais até do que tá no palco. Porque, enfim, porque a aula eu acho que já liga num outro assunto. Mas eu gosto muito. Então é isso que eu faço. Eu sou palhaça. Tá joia. Muito mais que isso, né? Você é uma artista, né? E que tem uma relação muito intensa com a questão das emoções. Você estava até começando a falar sobre isso, né? Como funciona o processo de uma aula de palhaço, né? Ela é diferente de qualquer técnica teatral em si, né? Ela trabalha muito mais com uma questão emocional, com uma descoberta individual, né? Então, conta um pouco dessa relação, né, da aula e da relação da emoção com a técnica do palhaço, né? O palhaço, é assim, eu dentro da palhaçaria, conforme a minha carreira foi se desenvolvendo, eu comecei a me interessar cada vez mais pela filosofia atrás da máscara. O que significou, quais os conceitos que o ser palhaço carrega que são úteis e curativos para qualquer pessoa, quer você queira ser um palhaço profissional ou não. Você pode ser um biomédico e fazer palhaço. Porque quando você faz palhaço, não tem como você fugir de você mesmo. O palhaço é um personagem criado a partir de você. Então, provavelmente, tudo aquilo que você foi treinado na sua vida a colocar embaixo do tapete vai ser o que mais vai fazer o teu palhaço brilhar. Teus defeitos, o teu escuro, aquilo que você nega em você, é isso que vai fazer as pessoas rirem, porque é aí que mora a tua vulnerabilidade. Então, num processo de tocar essa água da vulnerabilidade, o emocional da pessoa fica à flor da pele. É um processo muito divertido. Eu sempre falo para os meus alunos, não é terapia. Eu não tenho formação terapêutica, eu não sei, mas ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Porque ele opera uma cura no sentido da pessoa fazer as pazes consigo mesma, de se acolher na inteireza dela, na dor e na delícia de ser o que ela é, de aceitar os erros, porque a gente é uma sociedade treinada para uma perfeição que só existe no campo das ideias, ela nunca existiu. O ser humano é imperfeito por natureza, né? Só que a gente nasce o mais próximo da perfeição é quando a gente tá menorzinho, né? Depois a gente só se estraga. Porque quando a gente nasce, a gente é aquele muito pequenininho, a gente respira pelo diafragma, sem ninguém falar, a gente não come mais do que cabe no estômago, a gente sente ereto na coluna, a gente respeita a nossa musculatura, a nossa ossatura, a gente, mais importante eu acho isso da criança, a gente olha o mundo com olhos de quem quer ver, né? A gente não tem julgamento quando a gente é criança. A gente vai olhar uma pessoa de cabelo azul e a gente não vai falar assim, uau, uma pessoa de cabelo azul, ou nossa, uma pessoa de cabelo azul. A criança vai olhar e falar, nossa, um cabelo azul. Simples, sem passar por viés nenhum de nada. Aí a gente vai crescendo e a gente vai passando por um processo de desaprendizagem contínua, que é quando a gente começa a ouvir o primeiro tem que. Você tem que ser um bom filhinho. Automaticamente uma casquinha vai lá e se forma. Você tem que ser um bom amiguinho. Casquinha. Tem que ser um bom irmãozinho. Tem que ser um bom. E tem que ser bom, né? Desde sempre. Tem que ser bom. Bom aluno, bom filho, bom marido, bom profissional, bom. E a gente vai crescendo e vai colocando. É um processo de estabilização. A gente vai colocando tanta camada que chega um momento da nossa vida adulta que a gente já não sabe mais aonde está a nossa essência. Se a gente não se dispõe a um trabalho de autoconhecimento, de autorrespeito, de autocuidado, a gente se perde do que a gente é originalmente, do que é a centelha básica, do que te faz você, que é a beleza da raça humana. Nós somos 8 bilhões
completamente iguais e completamente diferentes ao mesmo tempo. Porque a nossa natureza é a mesma. Todo ser humano quer ser amado, quer ser feliz, quer viver em comunidade, quer fruir na vida, todo mundo quer o mesmo. Isso eu aprendi trabalhando em comunidades multiculturais, porque, por exemplo, o último show eu trabalhava com 26 nacionalidades diferentes. Então, se você vai tirando todas as cascas, assim, de etnia, nacionalidade, religião, credo, educação, se você vai tirando tudo isso, o que sobra é o denominador comum, que é a humanidade. Sim. E é esse denominador comum que o trabalho do palhaço acessa. Então, a pessoa que passa por um treino de palhaço, principalmente, eu acho que com um olhar no filosófico disso, né? Não preciso, eu não estou preocupada se a pessoa vai... Técnica se aprende, tem um monte de palhaço bom, dando um monte de aula técnica, né? O que me interessa é a pessoa se redescobrir. E não ter mais medo de tocar no lago das suas próprias emoções. Porque a gente tem medo e o palhaço ele te obriga a fazer isso, né? Então eu acho muito lindo, eu fico muito emocionada. Toda aula que eu dou eu fico emocionada e surpresa de ver os processos individuais das pessoas. É muito bonito ver uma pessoa se apaziguar com uma coisa que incomodava tanto tempo, né? Então, um exemplo muito simples, eu sou gorda, sempre fui gorda, vida inteira, desde criança, sou uma sanfona, com a altura que eu tenho, eu já pesei 130 e 45. Demorou muito tempo para eu descobrir que não é essa casca que me define como existência, né? E muito bullying, muito trauma, muito tudo. E quando eu tô de nariz, não é isso que me importa. Eu nem penso, eu me acho linda, eu me acho muito má, nem sei, não, né? E a loucura é que eu cheguei aonde eu cheguei por causa dos meus defeitos. Porque eu sou uma pessoa que sempre tive um corpo em excesso, mas que não aceita o excesso. Então eu sempre fui muito ágil, muito flexível, muito forte, muito dinâmica. E pro circo isso interessa, porque o circo... Ele pega a marginalia da vida, né? Até hoje, você vai no circo para ver o belo e o bizarro. Você vai para ver as duas coisas que não tem na vida comum. Sim. Você vai para ver a manifestação do excepcional do ser humano, né? Então você vai para ver a acrobata linda, né? E tal, e vai para ver a mulher barbada, a contorcionista, né? Então, o meu maior defeito foi a minha maior virtude, no final das contas. E é essa paz, esse trato de paz que é feito quando a gente passa pelo processo da filosofia do palhaço, que para mim é muito curativo, para mim que conduzo o processo e para as pessoas que passam por eles, porque eu não sou eu sou só o canal. Eu sempre falo para os meus alunos, eu estou aqui para te guiar no teu processo, o processo é teu, né? O caminho do teu palhaço é você que faz, mas eu já vi essa máscara operar milagres nas pessoas, assim. Milagres, de gente que parou de tomar medicamento, de gente que saiu de um emprego que estava aqui e virou a vida de uma maneira super positiva, gente que saiu de casamento abusivo, gente que casou, gente que tinha medo de se relacionar e se relacionou, gente que perdeu 40 quilos. Eu vi de umas coisas assim que eu falo, mano, parabéns para essa mascrinha, viu? Que ela é poderosa. E como que essas emoções todas que você vive influenciam nos seus processos de criação, Gabi? Você cria os seus próprios espetáculos, né? E você também dirige outros espetáculos, né? Então, como que elas participam desse processo? Não tem como dissociar, né? Eu acho que porque o artista, a arte não é escolha, sabe, Lala? A arte é urgência. Você só vira artista quando a tua alma não consegue fazer outra coisa. Você vira artista no Brasil, se pensasse um pouquinho, você não virava, entendeu?
porque não é fácil viver de arte aqui e nem em nenhum outro lugar, mas aqui principalmente, ó. Mas eu ainda tenho não é um agravante, é uma característica, né? Eu carrego os genes ancestrais de imperfeições da minha linha familiar. Eu tenho transtorno bipolar, eu tenho um toque muito sério, eu tenho distimia, eu tenho vários nominhos de diagnósticos, assim, né? Mas eles... eu acho que o que resume o meu processo criativo é que eu coloco os meus demônios para dançar. Uhum. Eu coloco eles para dançar. Eu não nego nada do que eu tô sentindo. Eu crio a partir das minhas urgências emocionais. Então, por exemplo, o último espetáculo que eu criei, inédito, que estreou em 2022, eu criei porque senão eu ia morrer. Porque eu estava trancada desde a pandemia, né? Eu tinha acabado meu processo com o Soleil. Eu estava como que no intervalo do jogo de futebol. Parece que o primeiro tempo da minha vida tinha acabado e o segundo tempo não tinha começado. E eu não pisava no palco. Eu falei, se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Uhum. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse momento que eu estou passando com as pessoas. Então, o espetáculo é muito simples. Eu estava num momento fragilíssimo, porque eu perdi todas as minhas habilidades corporais. Eu passei por um processo de síndrome metabólica, eu tô que nem um jogador de futebol aposentado. Tenho placa, tenho pino, tendão pendurado, cirurgia. O corpo não faz mais o que fazia. Então, eu precisei me reentender. E para me reentender, eu precisei criar. Porque foi o processo de criação desse espetáculo que ressignificou o que estava acontecendo comigo, para mim, em forma de entretenimento para o outro. Uhum. Né? Eu trabalho em cima de uma coisa chamada depoimento pessoal, que é você realmente partir das tuas vivências, e não é stand-up no sentido de vou contar minhas histórias, não. É você pegar um fato que aconteceu com você, dilatar, distorcer, desfocar, até que ele vire uma obra de arte. Uhum. E que ele converse com as pessoas, que ele atinja, que ele saia do pessoal, ele parte do pessoal, mas ele chega nesse denominador comum. No fundo, você está falando da mesma coisa que todo mundo está sentindo, né? Então, esse espetáculo, por exemplo, foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo de palhaço que eu só falava. Meu palhaço era super físico, eu nunca falava. Uhum. E no espetáculo eu só falo. Eu começo o espetáculo falando que é um espetáculo sobre verdades. Eu só vou falar, tudo que eu falar no palco vai ser verdade. E eu só falo verdade no palco. E as pessoas morrem de rir e choram e se emocionam e tal. E falam, mano, não é possível que é verdade. Não é... Essa linha que o palhaço cria entre a verdade e a mentira é muito interessante. Mas o processo criativo, pelo menos o meu, né? E não tem certo e errado em processo criativo, cada um tem o seu, né? O meu passa pelo lugar da minha urgência emocional. Uhum. Qual é o meu estado? O que em mim borbotou a minha garganta num tanto que eu preciso gritar em forma de arte, né? Aí eu vou fazer, eu vou pirar, vou pesquisar. Quando eu faço algum trabalho, por exemplo, vou fazer um espetáculo, me chamaram para fazer um personagem. O processo criativo é diferente, né? Eu sou uma pessoa que tenho eu preciso de referência intelectual. Então, tá bom, vou fazer o Tio Vânia. Eu preciso entender como era a política na Rússia, como era o clima, como eram as relações, eu preciso estudar, eu preciso ver referência, eu preciso ver filme, nananã. Aí eu vou escolher trejeito, aí é um processo minucioso mesmo. O que eu gosto da criação do palhaço é que para mim, ela é mais visceral. Uhum. Ela é mais crua, sabe? Ela é quase um vômito da alma, assim, que vira uma beleza. Uhum. É como se a gente pudesse vomitar algodão doce, sei lá. Uhum. Então, eu crio... eu acho que era o Bob Dylan que falava isso. Ele falava, don't give me time, give me a deadline. Que não me dê tempo, me dê um prazo. Né?
Porque a maioria das coisas que eu criei porque eu precisava. E eu acho que o processo criativo do brasileiro, em geral, é muito interessante porque ele está diretamente ligado à nossa necessidade de sobrevivência. Se eu não crio, eu não como. Se eu não invento uma moda aí para fazer um negócio, eu não ganho dinheiro, né? Os artistas dos países mais desenvolvidos, eles não têm mais esse lugar, porque a arte ocupa um lugar tranquilo, né? Se ficar desempregado, o governo vai te pagar o seguro-desemprego para artista. Você não vai ficar sem seguro emergencial porque você não é considerado apto, né? Isso foi um absurdo, né? Como é? Não se paga seguro emergencial para artista durante uma pandemia. Sim. Não é? Porque nós não precisamos ganhar, porque a gente vive de vento. A gente não é uma profissão, né? Faz isso porque a gente gosta de aparecer, né? Eu não sei o que acontece com as pessoas. Mas então, a arte, ela já está num lugar assim. As pessoas têm aula de teatro, de música, de dança na escola, né? Um país que não tem mais problema com saneamento básico. A pessoa não sabe o que é uma pessoa não ter esgoto. Não passa pela cabeça dela que é possível isso, né? E os artistas, o artista brasileiro, ele é muito cru, em geral mesmo, em termos técnicos. Porque a gente não tem como adquirir técnica. A gente não tem dinheiro para pagar curso. Não tem dinheiro para estudar fora. Quem vai estudar fora é a burguesia. São as pessoas que nascem privilegiadas, e não estou falando mal delas, é só um fato. Elas nascem com o privilégio de ter dinheiro para fazer a escola do Jacques Lecoq, para fazer a escola do Philippe Goulier, que eu nunca tive dinheiro para fazer essas coisas. Quando o Philippe Goulier veio para o Brasil dar um curso de 2 semanas, eu vendi minha linha telefônica, que na época custava dinheiro, eu vendi a linha telefônica e vendi o sofá para pagar o curso, né? Então nós somos menos hábeis tecnicamente falando, mas nós temos Eu acho que o brasileiro passou 15 vezes na fila do carisma lá em cima, porque a gente né? Você pega um palhaço, por exemplo, europeu, qualquer palhaço europeu, de qualquer esquina você vá, sabe fazer malabares, toca um instrumento, canta, faz mágica, faz acrobacia, faz, assim, tudo. Mas não tem vida. Tem vida, as pessoas assistem, aplaudem, mas não toca. E eu acho que o brasileiro tem uma capacidade de fazer uma arte que rebate no outro, que atinge, que ainda não chegou. A gente tem, obviamente, algumas produções que estão num nível mais superficial, de entretenimento, é óbvio, né? O panorama artístico de uma era, ele é formado por tudo. Então, neste momento, precisa existir, sim, o cantor famoso, que não tem uma voz muito boa, mas que move milhões, precisa ter a novela, precisa ter o teatro alternativo, precisa ter a palhaçaria, precisa ter o artista que mora no carro, que vai fazendo a moça da bicicleta, que vai com a bicicleta sozinha numa comunidade que ninguém chega, fazer um show de palhaço. Tudo isso precisa existir ao mesmo tempo, né? E para daqui a uns anos a gente olhar e falar, esse era o panorama da arte naquele momento, né? Todas essas pipocadas são necessárias. Mas eu sou fã do artista brasileiro, assim, eu acho que a gente tem uma gana que é diferente. Ah, sim. E acaba aprendendo por intuição, né? Assim, quase, né? É impressionante. Eu lembro que eu fazia umas coisas que um amigo meu que estudou nessas escolas, ele falou, mas isso aí chama tourniquet, sei lá, não lembro nem como. É uma técnica do Jacques Lecoq. Quem te ensinou? Eu falei, eu fazia quando eu era criança, no banho. Porque é um negócio que você tá fazendo um personagem, e aí você põe um ponto fixo, e aí você vira outro personagem. É uma voltinha que você dá, um negócio assim. E eu fazia isso no banho. Eu pegava o copo do meu Trox, e aí eu fazia a princesa. Aí eu dava uma voltinha e eu era a bruxa. Aí eu dava a voltinha e eu era a princesa. Ninguém me ensinou, né? O brasileiro tem uma antena muito boa. Tem. A gente tem uma antena boa. E eu acho que o palhaço ajuda a gente a filigranar essa antena. Porque quando você entra na filosofia,
Porque o que me interessa de ensinar filosofia é que a pessoa transforme a si, ao outro e ao entorno. Que a arte do palhaço, ela transborde além da máscara e ela vire uma pessoa que não precisa estar de nariz para mudar o humor do dia de alguém, para chegar num lugar e ter uma postura que vai trazer uma leveza onde estava faltando uma leveza, um acolhimento onde estava faltando um acolhimento, uma pessoa que vai estar com os olhos atentos para o que é pedido dela naquele momento, né? Que vai entrar no Uber e não vai virar a cara. Ela vai ter curiosidade de saber quem é aquele ser humano que está dirigindo ela. Ela olha o mundo com mais horizontalidade, porque, né? Eu não sei que raio, eu não sei que horas que se inventou isso na sociedade, essa castalização de achar que uma profissão é mais importante que a outra. E eu não falo isso da boca para fora, porque o funcionamento social, a gente precisa tanto do médico quanto do lixeiro. Sim. Se não funciona a sociedade, pessoal. Não funciona sem lixeiro. Não funciona sem médico. Não funciona sem artista. Só que as pessoas não entendem isso da arte. Elas consomem a arte o tempo todo e elas acham que a arte é supérflua. E eu não consigo entender o paradoxo disso. Sim. Né? Porque na pandemia, se não fosse a arte, o que você fez? Você viu show, você viu live, você viu artista, você viu peça, você viu coisa televisionada, você viu filme, você viu Netflix, é tudo arte. Sim. Né? E é parte da natureza humana desde as cavernas. Qualquer grupo que se organize, porque nós somos uma espécie gregária, qualquer grupo que se organize vai ter manifestação artística. As pessoas vão cantar, as pessoas vão dançar, as pessoas vão desenhar, vai ter um palhaço. A gente consegue detectar a figura do palhaço desde as cavernas. Você que trabalha próxima de comunidades de povos originários, você deve saber disso. Nessas culturas, você tem uma figura que muda de nome, que em algumas tribos você chama de Oxuá, algumas têm outros nomes, mas ela funciona como o alívio cômico da comunidade. Que a gente não vive sem isso. Então, as pessoas, o circo vai acabar, o teatro vai acabar. Não vai, pessoal. Porque a gente precisa do humano. Não sana a nossa existência só a tela. Sim. Não sana. Então a gente precisa ir lá ver a pessoa ao vivo. Porque quando a gente vai lá, a gente encontra uma pessoa, a gente vê uma coisa que a gente nunca viu, a gente vê outras paisagens, a gente vive, né? E não estou desmerecendo a boa arte que se faz através da manifestação da tela. Sim. Né? Eu acho que a gente tem momentos sublimes de filmes e shows e gravações, então a gente tem. Mas o palhaço e o circo não somem porque não some a necessidade de conexão. Sim. Né? Que é diferente, né? Você pode ver qualquer show, por exemplo, gravado em vídeo, mas quando vem um cantor, uma banda pro Brasil, você quer estar lá, porque é uma vivência diferente, né? Aquela com o artista pessoalmente, mesmo que você esteja longe, seja uma formiguinha lá no final, né? E eu acho que para o artista como eu, não artista de palco, que pode ser, o palco pode ser a rua, o picadeiro, o teatro, qualquer coisa. Mas pra gente, eu perdi o fio da meada do que eu ia falar. Essa troca, eu vou falar uma coisa bem metafísica, mas é assim, a gente troca molécula quando a gente está perto de outra pessoa. O outro te afeta em um nível invisível do qual você não tem consciência que você é afetado, né? E é aí que o barato acontece, do encontro do humano, né? Então, acho que a gente é meio... Não era isso que eu ia falar, mas
Eu acho que a gente é meio que quase viciado nessa sensação, sabe? E a sensação de... Quando a gente vira a chave da liberdade, de sentir o que a gente está sentindo, de estar com raiva, quando a gente vira essa chave da liberdade emocional, de se aceitar, a vida muda consideravelmente. Consideravelmente. Com certeza. E projetos, Gabi? Olha, quais são os projetos futuros? Eu tenho um caderno que chama Projetos Megalomaníacos, porque eu tenho muitas ideias que eu nunca vou ter dinheiro para fazer. Mas eu anoto todas, porque são todas muito caras. E esse caderno é muito curioso, porque 5 anos antes do Cirque du Soleil produzir... Não, que 5 anos? Quase 20 anos antes do Cirque du Soleil fazer o Amaluna, eu escrevi nesse caderno um espetáculo de circo só com mulheres. Eu fiz o briefing do que o Soleil foi fazer 20 anos depois. Escrevi um também, um espetáculo de circo sobre o universo dos insetos. O Soleil fez. Eu tenho esse caderno até hoje. E eu tenho esse caderno das megalomanias. Aí eu tenho as ideias que eu preciso ganhar um troco amanhã. Eu tenho uma ideia que eu tiro e faço. E tenho uns projetos, por exemplo, eu tenho um interesse muito grande em divulgar, disseminar e educar as pessoas em relação à música clássica. Olha, Porque eu acho que a música clássica, ela toca um lugar da alma humana que mexe muita coisa emocional. E as pessoas não têm acesso. Não é que elas não gostam. A burguesia elitizou a música clássica, mas ela não é uma questão de você conhecer. Você não precisa ser um intelectual para entender emocionalmente a música clássica. Então, eu participei muitos anos de um núcleo de pesquisa de ópera que misturava atores e cantores e músicos e tal, e a gente só fazia óperas sem legenda, em italiano, em alemão a gente chegou a fazer, mas a gente mexia na dramaturgia de uma maneira que o público entendesse a história, sem precisar de legenda. A gente apresentou a Serva Padrona num ginásio de uma escola no Tucuruvi para, 1.000 pessoas que nunca tinham ido nem ao cinema. Alguém não entendeu? Claro que as pessoas entenderam. Mania de subestimar a plateia que as pessoas têm. As pessoas entendem as coisas, não precisa ser estudado para entender. É diferente você não ter acesso a uma informação. Não é burra a pessoa que não tem acesso a uma informação, ela é ignorante no sentido não pejorativo, no sentido de não ter sapiência de. Ela ignora a existência de, mas só porque não lhe foi apresentado. Entende? Então, eu acho que a música clássica ela eleva as emoções e a alma humana. Então, eu tenho, por exemplo, Insolação, esse solo que eu fiz, ele fala tudo isso, mas eu tenho uma pianista clássica comigo. E tem um momento que ela toca uma peça do Debussy, mas é de matar. E aí, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, mas é uma barriga no espetáculo. Eu falei, não é. Eu tô com a plateia aqui. Eu obrigo as pessoas a ouvirem, porque elas já estão lá. Então, eu falo, descruza a mão, escuta a música. E as pessoas choram. Então, um projeto que eu tenho é com a minha pianista, que a gente está junta desde a época da ópera, que chama Concerto para Dedos e Nariz, que é um concerto didático só com piano e um palhaço, explicando história da música, composição, como que vai, nananã. Os que estão, assim, que eu tô para produzir, que já estão em produção, né, aqui. E tenho um projeto de um novo solo com uma pegada que é uma loucura. Que todo mundo que eu falei até agora falou, não, isso é loucura. Eu falei, me deixa. Eu peguei o Diário do Subsolo, do Dostoiévski, que foi escrito em 1800 e nananã, que é um dos textos mais maravilhosos dele, que poucas pessoas leram, né? Acesso, que tem muito a ver com esse momento que a gente viveu da pandemia, tem a ver com as minhas urgências pessoais. Então, eu vou adaptar o texto do Dostoiévski com palhaçaria clássica, usando gags de palhaçaria clássica para contar
essa história. E eu tenho um projeto de direção com um artista que ele sofre de uma síndrome, eu não sei se fala assim, mas você deve conhecer, ataxia de Friedreich, que é uma doença raríssima, degenerativa da musculatura, né? Ele tem 70 anos, ele é genial, ele chama Jeter, e ele quer fazer um solo de palhaço, falando sobre um palhaço que não tem mais tempo e que o tempo desse palhaço é diferente do tempo do mundo. E ele já tá com a doença num grau avançado, ele já tá na cadeira de rodas e tal, e a gente tá começando a pesquisar esse universo. Então, no momento, a direção do Jeter, a missão educacional com o concerto e a minha urgência de alma com o Diário do Subsolo. Poxa, tem muita coisa, na verdade, né, Gabi? Vamos ver o que eu vou fazer, né? Pode ser que eu não faça nada, pode ser que eu faça tudo, mas se a gente não tem ideia, a gente morre, né? Sim, a gente tem que estar num processo interno, né, de construção, né? Maravilhoso, Gabi. Foi uma maravilha te rever, conversar, mesmo que assim, com moléculas muito distantes, né? Mas a gente tenta, né? A gente faz o esforço. Muito obrigada pelo convite. Imagina. E pela... Você é insatisfeita no bom sentido, né? Você é uma pessoa que está sempre indo atrás de outras coisas, outras visões, outras perspectivas. E eu acho muito, muito interessante conversar sobre emoção humana, né? Sobre manifestação de emoção, em todas as camadas, em tudo. Então, eu tenho um amigo que você conhece também, que fala para mim que a arte, o palhaço me salvou. Ele falou, você é o case de sucesso do palhaço. Porque se não fosse o palhaço, você ia estar jogada num hospício. Ele fala para mim. E talvez seja verdade. Talvez a arte não seja uma terapia, mas quando a Nise da Silveira falava isso, né? A Nilce da Silveira, que os loucos e os artistas bebem da mesma água, mergulham na mesma água. A única diferença é que os artistas voltam, né? E o Mozart falava uma coisa muito interessante, que eu não acho gênia, mas eu acho essa frase interessante, que genialidade é insanidade bem aplicada. Então, uma dosezinha de desequilíbrio vai bem para todo mundo. Só falta a gente ficar em paz com isso. Sim. Né? E é o que eu pretendo seguir minha vida até quando não der mais para trabalhar. Eu quero ajudar as pessoas a tocarem essa água aí. Maravilhoso, Gabi. Obrigada, viu, minha amor? Obrigada a você. Um beijo, querida. Beijo.